E aí, Red Nerds, tudo tranquilo? E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a história de um lugar muito macabro, que foi palco de inúmeros acontecimentos terríveis. Você já ouviu falar da Unidade 731? E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Lobato. Já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei, também comente e compartilhe esse vídeo. Valeu! Red Nerd, toda guerra é uma merda, cara. Acontece muita coisa errada, muita coisa ruim. Infelizmente, de todas as formas que você pode imaginar. E durante a Segunda Guerra Mundial, inúmeras atrocidades aconteceram, desde os episódios brutais envolvendo Hitler e os campos de concentração nazistas, a muitos outros que aconteceram pelo mundo afora, sem falar as guerras antigas, de Esparta, guerras gregas e romanas e N guerras que aconteceram por aí. Infelizmente, muita maldade acontece durante os atos de guerra. A história da Unidade 731 é mais uma dessas histórias terríveis de guerra, porém ela foi mantida em segredo mais ou menos, porque o exército americano já sabia do que se passava lá, porém decidiu manter em segredo até o final da Segunda Guerra. No entanto, essa história veio a público em meados de 1988, que foi quando uma equipe de trabalhadores que fazia uma obra no bairro de Shinjuku, em Tóquio, encontrou por acidente um depósito de corpos humanos. Pois é, Rednerd, você não viu mal não, cara. Um depósito de corpos humanos. E ao serem questionados, os líderes japoneses decidiram contar ao público a história do que aconteceu lá na Unidade 731. E essa parada foi tão falada na época que virou um filme chamado Campo 731. Olha o nome, cara, era tão tenebroso o lugar, olha o nome que os caras colocaram no filme. Campo 731, Bactérias, a maldade humana. Além do filme, a Unidade 731 também serviu de tema para uma das músicas da banda Slayer. Só que essa história começou lá pelo ano de 1931, quando o exército imperial do Japão invadiu e dominou parte da China. Essa parte que foi dominada chamava-se Manchúria. Só para ter uma ideia, ela tinha um tamanho aproximado dos estados de Minas Gerais e Goiás juntos. E em 1936, depois de alguns acontecimentos durante a Segunda Guerra, depois da perda de muitos soldados do exército japonês por causa de bactérias e contaminações causados por água contaminada no campo de batalha, para combater isso, os líderes japoneses eles criaram então em 1936, próximo à cidade de Harbin, na China, um complexo gigantesco denominado Departamento de Purificação de Água e Prevenção de Epidemias. Inicialmente, as intenções eram boas, ou relativamente boas. No entanto, com mais de 6 km² e cerca de 150 edifícios, essa divisão do exército japonês, que era comandado por seu mentor e líder, Shiroishi, ficou conhecida como Unidade 731, e devido a todas as coisas que foram feitas lá, ela ficou mundialmente conhecida também como a Auschwitz da Ásia. Pois no começo, essa unidade ela parecia ter boas intenções como uma agência de pesquisa e auxílio à saúde pública, mas posteriormente ela se revelou como um enorme campo de concentração que servia para realizar testes macabros em pessoas. Os testes deles tinham a intenção de estudar os limites do corpo humano quando submetidos a situações extremas, além de criarem armas biológicas, pragas, venenos e doenças. Pois é, acreditem, um lugar feito para criar doenças. Red Nerds, é bom eu ressaltar aqui que contém algumas cenas fortes, não, lógico, nada muito explícito, porque senão o YouTube bane meu vídeo e não é isso que eu quero, ok? Mas tem algumas cenas um pouquinho mais assim pesadas que são retiradas do filme original da Unidade 731. Então, se você tiver
algum receio, alguma coisa assim, se você não se sentir bem com essas imagens, eu aconselho a pular essas partes, ok? Mas assista o vídeo porque a história em si é história, é bom a gente saber. No início, os testes eles eram feitos em prisioneiros de guerra, que seriam soldados chineses ou russos, já que fazia fronteira com a Rússia. Porém, com o passar do tempo, os testes começaram a ser feitos na própria população chinesa, sem ser soldados, a população comum. Nerd, imagina só, se hoje muitas pessoas, como eu inclusive, ficam incomodadas com testes feitos em animais em laboratório, você imagina com testes feitos em seres humanos, testes cruéis feitos com pessoas comuns, sendo que a maioria eram mulheres, crianças, idosos, até mesmo mulheres grávidas. Os experimentos feitos lá naquele local variavam muito, desde testes com armas de fogo, tipo pistolas, rifles, metralhadoras e granadas, onde as pessoas eram amarradas em estacas a determinadas distâncias e tiros eram dados nessas pessoas. Isso que é terrível, cara. O ser humano é uma coisa complicada. Eles faziam isso para determinar qual era a distância ideal para você matar uma pessoa e a qual distância feria, aonde que você deveria acertar para matar com mais eficiência, ou para machucar ou para amputar um membro da pessoa com um tiro. Nessa unidade, os soldados e pesquisadores japoneses tinham permissão para fazer qualquer tipo de testes que quisessem com as pessoas que eram mantidas lá, com, abre aspas, objetivos científicos, fecha aspas, mesmo que os testes fossem fatais. O negócio era tão sinistro lá que era feito até vivissecção nas pessoas. Vivissecção é você colocar uma pessoa viva deitada numa maca e abrir a pessoa e começar a tirar os órgãos da pessoa com ela viva, sem dar anestesia, sem nada, para saber como o corpo humano reage. Durante as vivissecções, o corpo das vítimas eram mutilados sem anestesia. E a desculpa para tudo isso é que eles queriam estudar os efeitos das doenças nos órgãos internos das pessoas sem a decomposição que é causada depois da morte. E muitas dessas pessoas iam morrendo aos poucos em cima da mesa. E quando elas não tinham mais serventia nenhuma, eles simplesmente matavam as pessoas a tiro ou enterravam elas vivas para saber o que acontecia em seguida. O fisiologista Yoshimura Isato ficou conhecido porque ele estudava os efeitos da hipotermia e diariamente ele submetia prisioneiros a colocarem seus membros em banheiras geladas até que os braços e as pernas estivessem completamente congelados. Em seguida, ele fazia os testes de reaquecimento, molhando o membro com água quente, diretamente com fogo ou simplesmente deixando descongelar sozinho para ver o quanto tempo demoraria e o quanto o paciente aguentaria. E também ele batia nos membros para ver quais eram as reações, o que acontecia. E da mesma forma, também eram feitos testes onde eles colocavam pessoas em câmaras de vácuo e aumentavam a pressão a níveis extremos para ver quais eram as reações do corpo. E se não bastasse todas essas maldades, também eram feitos testes com armas químicas e biológicas, onde o número assustador de pessoas comuns e geralmente saudáveis eram infectadas com doenças como a peste bubônica, cólera, pneumonia, tifo, varíola e muitas outras. Durante os anos de 1931 a 1945, estima-se que mais de 20 milhões de civis, de pessoas comuns, entre homens, mulheres e crianças, foram assassinadas das piores formas possíveis. A unidade 731 era secreta, e só no final da Segunda Guerra Mundial é que os seus horrores foram descobertos. Mas mesmo depois de tudo vir à tona, Shiro Ishii foi capturado pelo exército americano, mas cerca de um ano depois, o general Douglas MacArthur, que chefiou a ocupação americana no Japão, fez um acordo para que os Estados Unidos tivessem acesso a todas as informações secretas e dados coletados na unidade 731.
E com isso, Shiro Ishii e todos os seus subordinados receberam total imunidade e saíram livres dos seus crimes. Os russos pediram que ao menos Shiro Ishii fosse condenado pelas terríveis maldades cometidas na unidade 731. No entanto, esse pedido também foi negado pelo governo norte-americano. E Shiro Ishii viveu até 1959, vindo a morrer em decorrência de um câncer de garganta, e nunca demonstrou sequer nenhum arrependimento de seus atos. E como as testemunhas dessa história ou já são muito velhos, muito de idade, ou já morreram todos, é possível que esse assunto nunca mais seja abordado por nenhum governo, caindo assim no esquecimento. A pergunta que fica no ar, Red Nerds, é: será que ainda existem lugares assim no mundo? E é isso aí, Red Nerds, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Sigam as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei, também comente e compartilhe esse vídeo. Valeu, Red Nerds, até uma próxima, fui!